que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam bem-vindos. Olha, hoje nós temos em mãos um material que é, assim, ao mesmo tempo inspirador e profundamente desconfortável. Vamos mergulhar no 6º capítulo do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do autor Leonard Ravenhill, e a nossa missão aqui é tentar entender a pergunta que ecoa em cada página deste capítulo, né? Por que um avivamento espiritual genuíno, aquele que transforma uma nação, parece estar sempre no horizonte, mas nunca chega? E já fica o aviso, o Ravenhill não está aqui para fazer amigos. O texto é direto, incisivo e não poupa ninguém, especialmente a própria igreja. Exato. E esse é o ponto de partida fundamental para a gente entender o texto. Esta não é uma crítica que vem de fora, sabe, de um sociólogo ou de um cético analisando a religião. É o lamento de um profeta, uma autocrítica feroz, vinda de alguém que ama a igreja a ponto de não suportar vê-la num estado que ele considera assim letárgico. Ele não busca as causas da estagnação no governo, na mídia ou na cultura. Não. Ele acende uma luz forte e aponta para dentro de casa. E ele começa essa análise interna com uma definição de cristianismo de um teólogo chamado Harnack, que ele considera perfeita. Diz assim: ser cristão é viver no tempo e na eternidade sobre o olhar de Deus e com a ajuda dele. À primeira vista parece uma frase bonita, quase poética. Mas o que isso realmente significa na prática, no dia a dia? Essa é a questão central. Para o Ravenhill, essa não é uma ideia abstrata, é a chave de tudo. Viver sob o olhar de Deus significa ter uma consciência constante da realidade eterna. Não é só crer no céu e no inferno como destinos futuros, mas entender que a eternidade invade o presente. Eles sugerem um exercício mental. E se cada transação comercial, cada palavra dita, cada sermão pregado fosse feito com a plena consciência de que estamos prestando contas a Deus, não só no futuro, mas agora? É uma mudança de perspectiva total. Ele chega a dizer que se a gente vivesse assim, o resultado seria um avivamento que, nas palavras dele, abalaria esta terra. Mas me parece que a interpretação mais comum disso seria viver com o medo paralisante do juízo. É essa a ideia? Não exatamente. E essa é a nuance importante. Não se trata de um medo que nos paralisa, mas de um senso de propósito que nos energiza. É a diferença entre um funcionário que trabalha com medo de ser demitido e um que trabalha com a paixão de quem está construindo algo grandioso junto com o dono da empresa. Para o Ravenhill, a ausência dessa consciência da eternidade é o sintoma primário, a raiz de onde todos os outros problemas brotam. Entendi. É o que permite a mediocridade, a superficialidade e a complacência, sabe? Sem a perspectiva da eternidade, a fé vira só um conjunto de rituais para melhorar a vida aqui e agora. Entendi. É como se essa fosse a doença principal. E a partir desse diagnóstico, ele começa a apontar as consequências, os sintomas. E o primeiro é chocante. Ele afirma sem rodeios que a culpa pela decadência moral da sociedade não é de Hollywood ou da política. Vou até citar porque o impacto está nas palavras exatas dele. A culpa pela atual corrupção e depravação internacional é toda da igreja. Isso é extremamente forte. Como ele justifica uma acusação tão radical? Ele justifica com uma lógica de responsabilidade proporcional. O argumento dele é quase matemático. Ele nos lembra que a cidade de Sodoma foi julgada por Deus, mesmo sem ter bíblias, sem ter seminários, sem ter um pregador em cada esquina. Eles tinham só consciência e a criação como testemunhas. E a comparação que ele faz em seguida é devastadora. Ele olha para as nações ocidentais, como Estados Unidos e Inglaterra na época dele, que possuíam milhões de bíblias, acesso irrestrito ao evangelho, igrejas por toda parte, e aí ele lança a pergunta: como será que vão escapar da ira de Deus? Ele não responde, a pergunta fica pairando, e o silêncio é a parte mais assustadora. Precisamente. Na visão do Ravenhill, é um princípio espiritual. A quem muito é dado, muito será cobrado. A igreja recebeu a luz, a revelação. Se o mundo está em trevas, não é porque as trevas são fortes, mas porque a luz não está brilhando. Ele acusa a igreja de ter se tornado fria, carnal e crítica, e ele usa uma imagem poderosa.
A igreja parou de ser um espinho nas ilhargas do mundo. Em vez de confrontar e incomodar, ela estaria fazendo concessões ao pecado. Ela aprendeu a conviver pacificamente com aquilo que deveria combater. Exato. E ele continua essa crítica ao estado da igreja com outra comparação interna. Ele diz que muitos líderes gostam de comparar a igreja moderna com a igreja de Éfeso, da carta de Paulo, aquela que é descrita como assentada com Cristo nos lugares celestiais. É uma imagem de vitória, de autoridade espiritual, né? Sim, é uma autoimagem muito lisonjeira. Mas o Ravenhill a rejeita completamente. Ele diz que essa comparação é uma ilusão. Para ele, a igreja de hoje se parece muito mais com a outra igreja de Éfeso, a do livro do Apocalipse. Aquela, que era trabalhadora, perseverante, teologicamente correta, mas que recebeu a acusação mais terrível de Jesus. Abandonaste o teu primeiro amor. Para Ravenhill, a igreja pode ter todos os programas certos, a doutrina correta, os prédios cheios, mas se perdeu a paixão ardente por Deus, perdeu tudo. Ok, então o diagnóstico geral é essa perda do primeiro amor, alimentada pela falta da perspectiva eterna. Mas o Ravenhill não para por aí. Ele age quase como um médico forense, apontando as causas específicas, os agentes que, na visão dele, estão impedindo ativamente o avivamento. E o primeiro que ele aponta está no coração da liderança. Sim, ele vai direto na jugular. A primeira razão que ele lista para a demora do avivamento são as motivações contaminadas de pregadores e evangelistas. Ele afirma que muitos estão mais preocupados com o que ele chama de triunvirato profano, de dinheiro, fama e aceitação pessoal, do que com a condição espiritual das pessoas. A pergunta implícita é: como pode haver um movimento genuíno de Deus se os canais que deveriam conduzi-lo estão obstruídos por interesses próprios? E isso se conecta diretamente com o segundo ponto dele, que é uma crítica ao que ele chama de evangelismo teatral. Hoje a gente talvez chamasse de igreja espetáculo, né? A crítica é que os cultos viraram shows com uma preocupação excessiva com a performance, com a produção. Exatamente. E aqui a crítica dele é mais relevante do que nunca. Pensemos no contexto atual. Igrejas que medem o sucesso pelo número de visualizações online. Pastores que se tornam influencers com marcas pessoais. Uma pressão constante por um conteúdo que seja atraente, polido e, acima de tudo, que não ofenda ninguém, para não perder engajamento. Ravenhill questiona: o que acontece quando a embalagem se torna mais importante que o produto? O que se perde, né? O que se perde quando a seriedade do evangelho que fala de pecado, arrependimento, cruz, é substituída por entretenimento religioso. Para ele, perde-se o poder. O fogo se transforma em fumaça de gelo seco no palco. O terceiro ponto que ele levanta é, para mim, um dos mais contraintuitivos. Ele fala sobre o medo da confrontação. Ele usa figuras históricas como o profeta Elias, que não apenas confrontou os profetas de Baal, mas zombou deles publicamente no Monte Carmelo, e menciona os pioneiros do avivamento como John Wesley e George Whitefield, que eram frequentemente expulsos das igrejas, ridicularizados, até agredidos fisicamente. E aí ele joga bomba no nosso colo. Por que será que nós, hoje em dia, não provocamos mais a ira do inferno? É uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. Vira mesmo. Porque a nossa cultura, inclusive a religiosa, preza pela paz, pelo diálogo, por não criar confusão. Mas Ravenhill argumenta com uma frase brutalmente honesta: não podemos ter avivamento sem tumulto. Tumulto, o que ele quer dizer com isso? Então não é desordem pela desordem. É o conflito inevitável que surge quando uma verdade absoluta e transformadora colide com um mundo construído sobre mentiras e acomodação. Para ele, a ausência de perseguição, a ausência de conflito, a ausência desse tumulto não é um sinal de sucesso ou de paz. É um sinal de fraqueza. É um sinal de irrelevância. É a prova de que a igreja se tornou tão parecida com o mundo que já não incomoda mais. Isso me faz pensar, sabe? Se Wesley ou Whitefield aparecessem hoje, com aquele estilo de pregação direto, confrontador, eles seriam convidados para as grandes conferências ou seriam cancelados nas redes sociais na primeira semana? É uma excelente pergunta. Provavelmente seriam taxados de radicais, divisivos, sem amor.
O que nos leva ao próximo ponto de Ravenhill, que talvez seja o mais longo e detalhado do capítulo: a fraqueza da nossa vida de oração. Ele descreve a oração moderna como superficial, esporádica e, acima de tudo, sem custo. Ele conta uma história que ilustra isso perfeitamente. A de um pregador conhecido que, antes de uma grande campanha, chamou outros líderes para orar com ele, para carregar o fardo. Parecia um gesto nobre, mas no meio da semana, quando um grupo decidiu passar a noite em vigília de oração, esse mesmo pregador simplesmente foi para casa dormir. Essa anedota é o trampolim para ele discutir um conceito que a gente perdeu: a angústia de alma. Ele não está falando de orar por um carro novo ou por uma vaga de estacionamento. Ele está falando de uma oração que sente o peso do mundo, que chora pela condição espiritual das pessoas. Ele cita Martinho Lutero, que teria dito sobre a oração de sua época: nem ao menos fizemos suar a nossa alma. Suar a nossa alma, que imagem forte. Muito forte. A oração que move o céu, na visão de Ravenhill, não é um pedido casual feito num aplicativo. É uma luta. Ele volta ao exemplo de Elias, que orou com fervor para que não chovesse. A palavra no original sugere um esforço agonizante. Era uma oração que custava energia, tempo, conforto. Envolvia o ser inteiro. E isso nos leva ao último motivo que ele lista, que parece ser o ápice de toda crítica ao egocentrismo. O ato de roubar a glória que pertence somente a Deus. E aqui ele é muito prático, não fica na teoria. Ele aponta para o nosso linguajar. Meu programa de rádio, minha igreja, meus seguidores, meus livros. Essa constante ênfase no eu e no meu o perturba profundamente. Porque para ele isso é a manifestação final do problema. Ele conecta isso diretamente às palavras de Jesus no Evangelho de João, quando Jesus diz duas coisas cortantes: eu não aceito glória que vem dos homens e, logo depois, como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O argumento de Ravenhill, baseado nisso, é que a fé genuína e a busca por reconhecimento humano são mutuamente exclusivas. Não andam juntas. Elas operam em frequências diferentes. Quando o foco de um líder ou de uma igreja está em construir sua própria reputação, em celebrar seus próprios números e sucessos, o canal para a glória de Deus, que é o que produz o avivamento, está por definição fechado. Deus, para Ravenhill, não divide seu palco com ninguém. Depois de toda essa análise demolidora, o capítulo não termina com um plano de ação em 5 passos ou algo de tipo. Ele encerra de uma forma diferente, muito poderosa. Ele compila uma série de citações de outros gigantes da fé. Como se dissesse: não sou só eu que penso assim. Escutem essas vozes que ecoam pela história. E essas citações funcionam como um resumo visceral de todo o argumento. Elas condensam essa visão de um cristianismo intenso, apaixonado e custoso. Exato, 2 delas ficaram ressoando na minha mente. A primeira é de Samuel Chadwick, que diz: o verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, mas uma língua de fogo. Isso muda tudo. A cruz pode se tornar um ornamento, um símbolo cultural, mas o fogo é ativo, consome, transforma. Não pode ser domesticado. E a outra que você deve estar pensando é a do Dr. Joseph Parker. A verdadeira pregação consiste em suar sangue. De novo, a ideia de custo, de agonia, de entrega total. Não é um discurso eloquente. É uma vida sendo derramada. Exatamente essas duas. Elas sintetizam perfeitamente a mensagem. Se unirmos todas essas peças, fica claro que o Evangelho, na visão de Ravenhill, não é uma filosofia de bem-estar ou um código moral para uma vida melhor. É uma força da natureza. É um fogo consumidor que exige tudo daquele que ousa se aproximar. E a ausência desse fogo, a ausência dessa intensidade na oração, dessa coragem na pregação, dessa consciência da eternidade na vida diária, é para ele a única e verdadeira razão pela qual o pleno avivamento tarda. Não é um problema de estratégia, é um problema de temperatura. O coração da igreja, segundo ele, esfriou. Resumindo a nossa conversa, então. Para Leonard Ravenhill, o avivamento não chega por uma série de falhas internas graves.
Perdemos a perspectiva da eternidade, a igreja se tornou cúmplice do mundo em vez de sua crítica, a liderança busca motivações egoístas, desenvolvemos um pavor do confronto, nossa oração se tornou anêmica e, no fim das contas, estamos mais interessados em nossa própria glória do que na de Deus. O que nos deixa com uma pergunta final que é talvez a mais incômoda de todas para refletirmos durante a semana. O texto nos força a questionar. Se um avivamento genuíno, como Ravenhill descreve, de fato acontecesse hoje, com todo o tumulto, toda a confrontação com o pecado, toda a exposição da superficialidade à igreja moderna, como a conhecemos, estaria pronta para recebê-lo? Ou nós o rejeitaríamos, o chamaríamos de extremista e faríamos de tudo para apagá-lo, assim como os profetas do passado foram rejeitados por aqueles que deveriam ser os primeiros a ouvi-los? Uma pergunta difícil e necessária. Na próxima semana continuaremos nossa análise deste livro impactante. Deus abençoe todos os ouvintes.